Censura as decisões polêmicas do TSE sobre eleições, fake news e Jovem Pan. Recentemente, decisões do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre fake news nas redes sociais e a abordagem da emissora Jovem Pan a respeito do ex-presidente e candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva vem provocando debate entre juristas e especialistas em torno da atuação da Corte. Nesta quinta-feira, dia 20 do mês 10, foi aprovada uma resolução afirmando que TSE removerá sem a solicitação de partidos, coligação, Ministério Público, conteúdo considerado inverídico ou descontextualizado da internet. O texto apenas diz que isso ocorrerá em decisão fundamentada do colegiado de ministros da Corte. O TSE também deu direito de resposta a Lula em razão de falas ofensivas feitas por comentarista da Jovem Pan contra o petista. O canal paulista, que dedica boa parte de sua programação diária a críticas ao ex-presidente, disse que foi censurado e orientou que não sejam ditos no ar termos como ex-presidiário e ladrão em referência a Lula. Outra decisão que provocou discussão se refere a uma frase do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio de Mello, sobre o processo de Lula que seria usado em uma peça eleitoral do presidente e candidato PL Jair Bolsonaro e foi suprimida. Veja abaixo o ponto dessa decisão do TSE e o que falam especialistas em direito eleitoral e constitucional sobre o teor delas. Mais poderes para o TSE retirar fake news. O TSE, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, não aguardará pedido de solicitação de partes atingidas ou do Ministério Público para retirada de desinformação da internet. Ao julgar um conteúdo problemático, a Corte determinará sua remoção das plataformas no prazo máximo de 2 horas. Esse prazo cai para 1 hora e 2 dias antes da eleição, que é no dia 30 do mês 10, a 3 dias depois. Segundo Moraes, o objetivo é reduzir tempo de informações inverídicas do ar. Cada hora de descumprimento acarretará multa de R$100 mil e R$150 mil. Se o mesmo conteúdo reaparecer em outros links e posts, sua derrubada deverá ser feita sem necessidade de uma nova tramitação judicial. Segundo a resolução, o descumprimento reiterado de determinações poderá levar à suspensão do acesso aos serviços da plataforma. Acho que isso mostra uma preocupação extrema do TSE. Nesta última semana de campanha, o TSE vê que daqui para frente vai ser na base do tudo ou nada. É elogiável querer proteger o eleitor contra fake news, afirma o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Mas é discutível mudar a regra do jogo aos 40 minutos do segundo tempo. O outro ponto de Rolo ver como reservas é a interpretação de que o TSE agirá de ofício. Normalmente, o juiz age quando é provocado pelo Ministério Público ou por alguém ofendido. A justiça tem que agir só quando ela é provocada. Ela não pode tomar a dianteira, diz Vera Chemin, especialista em direito constitucional, estranha o poder de polícia da Corte. Qual é a função típica do judiciário? É julgar. O poder policial é inerente ao poder executivo. Mas era haver responsabilidade do legislativo sobre essa situação. Deveria ter sido feita uma lei anteriormente disciplinando o tema, e quem cria a lei é o legislativo, não o judiciário. Projetos que tratam de fake news e desinformação ainda estão sob análise do Congresso. Amplamente usado na eleição de 2022 da disputa eleitoral, os anúncios políticos pagos para veiculação em redes sociais deverão ser suspensos no período de 48 horas antes do dia da votação até 24 horas depois. Decisão sobre a Jovem Pan. Na última segunda-feira, dia 17/10, a sessão do TSE
concedeu mais 3 direitos de respostas à campanha de Lula após comentários considerados ofensivos ou distorcidos sobre ele proferido na rede Jovem Pan. Os comentaristas da emissora não poderão repetir que o ex-presidente mente e que não foi inocentado no processo da Lava Jato, sob pena de multa de R$25 mil. O pedido da coligação de Lula cita que foi falado no ar durante um dos programas que o petista é uma escória. Além disso, foi também determinado pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, investigar se há falta de isonomia da Jovem Pan e sua cobertura com favorecimento a Bolsonaro. A emissora divulgou comunicado interno proibindo que os seus comentaristas usem termos como descondenado e chefe de organização criminosa, em referência ao candidato petista. Na quarta-feira, dia 19 do mês 10, a Jovem Pan veiculou um editorial afirmando que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia estão hoje atuando para enfraquecê-la e fazem isso por meio da relativação dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdo jornalístico, ideias e opiniões. Não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está desde a segunda-feira de 17 sob censura instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, emitiu nota afirmando que se vê receio de interferência da programação das emissoras por parte do TSE. Alberto Rolo afirma que rádios e TVs são concessões públicas e têm que cumprir a lei. Não é falar o que quer porque a TV é minha, a rádio é minha. Concessão você tem regras. A lei eleitoral diz que rádio e televisão não pode dar tratamento privilegiado em época de eleição, ou seja, não pode falar só bem de um e só mal de outro. Sobre as expressões proferidas pelos comentaristas da emissora, o advogado considera que se algum dia eu fosse condenado por alguma coisa pelo qual eu pudesse ser chamado de ladrão e o meu processo fosse anulado, estaria errado me chamar de ladrão. Empiricamente, ladrão é aquele que foi condenado e transitado em julgado, quando não há mais possibilidade de recursos. A mesma coisa a expressão ex-presidiário. Juridicamente está errado, porque Lula esteve preso preventivamente, não cumpriu pena de prisão. Javier Hashemi considera que a decisão fere o direito à liberdade de expressão de pensamento, de opinião. A Constituição garante esses direitos plenamente fundamentais. Ela atropela o direito constitucional de comunicação. A despeito das críticas serem extremamente duras, ácidas e até grosseiras, ela se insere no exercício da liberdade de expressão, ainda mais quando se trata da liberdade de comunicação social. Há especialistas em direito constitucional vê censura na decisão. A Constituição garante posteriormente a uma ofensa o direito de respostas e uma indenização por danos materiais e morais ou pessoais. Se aconteceu, existe esse mecanismo. Decisão sobre fala de Marco Aurélio. Um trecho de 7 de setembro, em uma entrevista com o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, que seria veiculado em uma propaganda eleitoral de Bolsonaro na quarta de 19, foi substituído por um QR Code que levava a um canal de tira-dúvidas eleitorais do WhatsApp e uma frase que seria suspenso por infração penal. Na entrevista concedida à Band, Marco Aurélio dizia: o Supremo não o inocentou Lula, o Supremo assentou a nulidade dos processos crimes, o que implica o retorno à fase anterior à fase inicial. O acordo do trecho foi feito com base de uma decisão do ministro do TSE, Paulo de Tarso Sanseverino, proibindo que Lula fosse mencionado como verdadeiro ladrão e corrupto pelo locutor do programa de Bolsonaro, palavras que não foram usadas pelo ex-STF. Acho que aí o TSE errou, foi um exagero, diz Rolo. Lula realmente não foi absolvido. A justiça analisa se tem prova ou não para condenar alguém ou decidir se foi absolvido. Caso de anulação da condenação foi porque a vara competente não era Curitiba. Essa foi a questão.
Chebin afirma que a anulação da condenação diz respeito a normas de caráter processual e não sobre o mérito, e também criticou a decisão do TSE sobre o spot eleitoral. Marco Aurélio, ao jornal O Estado de São Paulo, diz que o tempo são estranhos, não podemos permitir censura a quem quer que seja. A Folha de São Paulo, o TSE informou que a Corte não pratica censura e que todas as decisões são avaliadas em casos concretos. A situação do TSE nessa eleição. O ministro Alexandre de Moraes, que conduz o processo eleitoral à frente do TSE, declarou que houve um crescimento de 1.671% na divulgação de conteúdos considerados falsos se comparados com a votação de 2020 e uma alta de 436% no episódio de violência política via redes sociais em relação a 2018. O tribunal vem tendo que lidar com desafios como a propagação de fake news sobre as urnas eletrônicas, a necessidade de garantir segurança ao eleitor em meio à votação bastante em décadas e a ameaça de violência na contenção de resultado da eleição. É um papel extremamente ingrato para o TSE, nesse momento político que o Brasil vive dividido em meio a meio, em que eu não concordo com a outra metade, acho que não presto, sou uma pessoa ruim, afirma Roro. É um papel complicado, principalmente porque do processo do direito eleitoral não se pode decidir daqui a um ano quando as coisas estiverem calmas, tem que ser na hora e às vezes acaba errando. O advogado recorda o caso do festival Lollapalooza de março deste ano, em que o TSE proibiu expressão política após manifestação das cantoras Pablo Vittar e Marina, a antiga Marina Ante Diamante, durante os shows. Na hora decidiu errado, voltou atrás depois, mas a decisão tem que ser na hora. O ministro Raul Araújo, autor da decisão, acabou por derrubar a própria liminar em que mandou censurar os atos no festival 2 dias depois. Há agora um ambiente de tensão tanto institucional quanto no que diz respeito a cidadãos de maneira geral, diz Chemin. Mas acho que o TSE, agora pesando a mão, acho perigoso na minha opinião, porque agiliza a remoção de notícias falsas para dar uma resposta rápida repetida pode levar, em algum contexto, a uma sugestão de caráter antidemocrático.